A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já descansou hoje? A palavra do Senhor fala lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 3: e tendo Deus acabado toda a sua boa obra, o sétimo dia ele descansou. E você já descansou hoje? Você já descansou hoje na presença do Senhor? Você já descansou hoje nos braços do Senhor? Você já descansou hoje no colo do Senhor? Eu quero te perguntar, você tem descansado no colo do Senhor? Você tem descansado na presença do Senhor? Porque nós vivemos em dias que tudo é correria, nós não temos tempo nem mesmo de dormir direito, porque quando nós dormimos, às vezes perdemos o sono por causa de preocupações, né? Então, às vezes o tempo é tão curto que às vezes nós não temos o privilégio, né, de descansar. Mas Deus, ele deixou aqui como exemplo dele, né? Ele sendo Deus, ele sendo perfeito, maravilhoso e grande, ele sendo dono de todas as coisas. Ele terminou de construir o mundo, né? De fazer o mundo, de fazer a sua boa obra, e no sétimo dia, o que ele fez? Ele descansou. Então é necessário que nós descansamos. É necessário que nós, às vezes, colocamos nossa cabeça no colo do Senhor e descansamos, esquecemos de tudo. Porque muitas das vezes nós estamos tão programados a trabalhar, a nossa rotina diária, a viver, a fazer, estudar, que nós não conseguimos nem desligar o nosso sistema, né? Então nós ficamos ligados o tempo todo e não descansamos, né? Mas Deus, ele vem nos dar um alerta que nós devemos descansar. Nós devemos descansar, porque quando a gente fala descansar, parece que a gente está falando de perder tempo, né? Mas Deus, ele diz na palavra dele, se ele deixou esse exemplo é porque é necessário para nós, seres humanos. Nós não somos máquinas, né? Até mesmo máquinas, elas estragam, elas se cansam. Imagina nós que somos seres humanos. E a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Lucas, capítulo 10, né? Imagino que é versículo 38, vai contar a história de duas mulheres. Jesus, ele estava ali naquela cidade e Jesus resolveu passar na casa de Marta e Maria, né? E quando Jesus, ele estava ali ensinando na casa de Marta e Maria, muitas pessoas se assentaram aos pés de Jesus, né? Marta recebeu Jesus ali muito bem na casa dela, e Maria, ela assentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir o discernimento, ouviu os ensinamentos do Senhor, né? Então, em um momento, Marta, ela parou e falou: Jesus, o Senhor não se dá do que a minha irmã? Eu estou aqui cheia de afazeres, cheia de coisas para fazer, e o Senhor não se dá conta de que a minha irmã parou tudo aqui para ir aí sentar nos seus pés, só te ouvir, Jesus? E Jesus: Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor delas, né? Escolheu a palavra, que nada disso será tirado dela. E quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós achamos que descansar nos pés do Senhor, quantas vezes nós achamos que parar um pouquinho e ouvir Deus é perda de tempo, né? É isso que Marta estava achando de Maria. Maria, ela estava ali parada, né? Sentada aos pés de Jesus. Então Deus, ele me trouxe aqui para dizer para você, é necessário nós descansarmos, nós assentarmos aos pés de Jesus de vez em quando. É necessário nós pararmos toda a nossa rotina, né? Pararmos tudo que nós estamos fazendo às vezes e descansar nos pés de Jesus e ouvir a voz de Jesus. Porque se não acontece, se nós não paramos por conta própria, né? As situações vão vir na nossa vida para que nós possamos parar. E a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de João, né? Que Marta e Maria estavam na sua casa, então o seu irmão veio a falecer, né? E como Jesus, ele era muito amigo da família, né? Marta, ela mandou um recado para Jesus. Mandou um recado: Jesus, vem porque meu irmão está doente para a morte, para que o Senhor venha e cura ele. Jesus, ele era amigo de Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos.
Então Jesus ele não pôde estar ali naquele tempo, naquele momento, né? Jesus ele demorou um tempo para chegar. Então naquele momento Lázaro ele veio a falecer. Veio a falecer e veio a ser sepultado, e já tinha 4 dias que ele estava ali sepultado, né? Ele já estava cheirando mal, a palavra do Senhor diz. Então a palavra do Senhor diz que Jesus ele veio ali para aquele lugar, para Betânia, né? E quando Jesus ele veio, que todos ficaram sabendo que o mestre ele estava vindo, Marta, ela parou tudo que ela estava fazendo. Ela parou seus afazeres, parou as coisas importantes que era para ela fazer. Marta, ela parou tudo, todas as suas obrigações, tudo aquilo que estava tirando a paz dela, tudo aquilo que estava causando estresse nela, tudo aquilo que estava causando afadigamento nela, parou e foi ter um encontro com Jesus. A palavra do Senhor diz que Maria não foi, mas Marta parou tudo que ela estava fazendo, né, e foi ter um encontro com Jesus. E quando ela chegou ali e foi ter um encontro com Jesus, ela falou: Mestre, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? E quando nós vemos assim que é necessário nós pararmos e descansarmos aos pés de Jesus, porque senão as situações adversas da nossa vida vão fazer com que nós venhamos parar. As situações adversas da nossa vida vão fazer com que nós venhamos parar um pouquinho, né? Às vezes vem uma enfermidade, às vezes vem uma situação, às vezes vem um momento de dor que nós precisamos parar, né? E aquele momento, Marta, ela parou tudo que ela estava fazendo e foi ter um encontro com Jesus, né? E falou assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria falecido, Senhor. O Senhor teria curado ele. Então Jesus ele falou assim: Marta, seu irmão há de ressuscitar. Ela disse: sim, eu sei, nos últimos dias, quando todos os santos ressuscitarem, meu irmão há de ressuscitar. Então Jesus ele foi até aquele lugar e ressuscitou Lázaro para que todos possam ver a glória de Deus, né? E que essa palavra, essa passagem nos passa que nós devemos parar, senão as situações vão nos parar. Nós devemos ter o nosso tempo com o Senhor. Nós devemos parar, às vezes, o que nós estamos fazendo, que às vezes parece tão importante para nós, né? Para que possamos ter um tempo com o Senhor. Muitas vezes nesse tempo crítico, nesse tempo de correria, nesse tempo que nós não temos tempo para nada, né? Nós nos deparamos com essa correria do dia a dia e nós não temos tempo nem mesmo de parar para ouvir o Senhor, né? Nós às vezes que somos cristãos ou nós estamos dentro da igreja, né? Independente da nossa religião, às vezes a gente está dentro da igreja e o telefone não para e a gente ali na hora do culto a gente está mandando mensagem, está recebendo mensagem, não para, o nosso pensamento está lá no trabalho, o nosso pensamento está lá na nossa casa, no nosso filho, na escola, e nós não paramos um momento para o Senhor, né? É algo assim que me chama muita atenção nesses últimos tempos, assim, me deixa muito até emocionada. Por quê? Porque a nossa vida, nós somos criados para adorar o Senhor. Nós viemos nessa terra não é para conquistar tantas coisas, nós não viemos nessa terra não é para receber muitas coisas, né? Não que Deus ele não queira que nós recebamos, não que Deus não queira que nós conquistamos, mas nós estamos deixando as nossas conquistas em primeiro lugar do Senhor. Nós estamos burlando o primeiro mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós entramos dentro da igreja, nós permitimos que as situações nos tirem a presença do Senhor, né? Muitas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor ou nós dobramos o nosso joelho para orar e nós falamos, mas o nosso pensamento está longe do Senhor. E é algo que Deus ele toca no meu coração para falar para você. Quando que você vai parar e vai oferecer totalmente o seu tempo ao Senhor? Quando que você vai parar e oferecer uma oração genuína ao Senhor? Quando que você vai parar, entrar dentro da casa do Senhor verdadeiramente, desligar o seu telefone, desligar o seu pensamento e adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Porque se nós não pararmos, as situações adversas do dia a dia vão fazer com que a gente venha parar, né? Com que a gente venha
venha esperar, porque descansar nos pés do Senhor, mais uma vez o que eu digo, descansar nos pés do Senhor dá uma sensação de que a gente é inútil, de que a gente não tá fazendo nada, de que a gente não presta para nada, de que a gente tá sendo pior do que todo mundo. Muitas vezes, quando Deus ele permite que nós venhamos descansar nos pés dele, muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu tô sendo tão inútil nessa terra, meu Deus, eu não tô fazendo nada, nada sai da minha vida, nada sai das minhas mãos porque eu estou aqui parada. Mas o que Deus ele toca no meu coração para dizer para você que quando nós estamos descansando nos pés do Senhor, ele está cuidando de todas as coisas. Para terminar, algo que Deus ele falou no meu coração essa semana é que tem coisas que é para nós e tem coisas que é para o Senhor. E algo que Deus ele falou tanto no meu coração é que se fosse tudo para nós, nós iríamos ficar sobrecarregados. Se fosse tudo para Deus, nós iríamos ficar acomodados. Mas há momentos que nós temos que descansar e deixar Deus tomar conta da nossa situação que nós vivemos. Há momentos que nós temos que batalhar, é momentos que nós precisamos puxar a nossa espada espiritual e lutar com o Senhor do nosso lado. Há momentos que nós devemos ir adiante na guerra como Davi foi. Há momentos que nós temos que tirar a nossa pedra do alforje e atirar no gigante. Mas há momentos em que nós devemos ficar descansando no Senhor, porque Ele lutará por nós. E muitas vezes nós não sabemos isso, nós não sabemos fazer isso. Nós queremos fazer as coisas tudo da nossa forma, do nosso jeito. Nós queremos colocar a nossa mão onde não é para colocar. Nós queremos lutar guerras que não é pra gente lutar. Nós queremos entrar em batalhas onde é o Senhor que vai entrar, né? E na Bíblia nós vemos muito isso. Nós vemos momentos em que Deus ele permite o seu exército ir, e nós vemos momentos em que Deus não permite nem o exército pisar, né? Ele mesmo manda um anjo do céu e batalha com grandes exércitos para a glória de Deus e para que o povo de Deus venha vencer. E eu quero dizer mais uma vez para você, pare, aleluias, pare, descansa no Senhor, confia no Senhor, descansa nele. Para um pouco, né? Adore a Ele. Para na presença do Senhor, senta-se aos pés dele, né? Desliga de todos os pensamentos, porque se nós não pararmos, as situações adversas vão fazer com que a gente venha parar. E quando as situações adversas fazem com que nós venhamos parar, nós não temos outra opção. Então hoje nós temos a opção de parar tudo que a gente está fazendo, descansar nos pés do Senhor e adorar o nome dele, né? Porque ele é grande, ele é poderoso e ele pode todas as coisas. E esse é o principal objetivo que nós vemos nessa terra, né? A gente às vezes tem tantos sonhos, mas nós não viemos nessa terra para conquistar diplomas, nós não viemos nessa terra para conquistar riquezas, nós não viemos nessa terra para conquistar grandes coisas. Isso, a palavra do Senhor diz, buscar primeiro o reino dos céus, né? Buscar primeiro a Deus. Porque tudo isso, todas essas conquistas, todas essas bênçãos, o Senhor, Ele acrescentará na nossa vida. Não precisa a gente buscar, porque o Senhor, só da gente adorar o Senhor em espírito e em verdade, só da gente buscar ao Senhor, como Ele manda, que Ele cuidará de nós. E para terminar, a palavra do Senhor diz assim: porque andeis muito ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir? Eu não alimento as aves dos céus, eu não alimento. E se você olhar para os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória conseguiu vestir como um lírio do campo. E eu não cuido das ervas e das aves dos céus, e eu não posso cuidar de você também? Então basta que a gente deixe que Deus ele cuide de nós, que Deus ele venha cuidar de nós, basta que a gente descanse nos pés dele, basta que a gente venha parar um pouquinho e se colocar aos pés do Senhor, porque ele está cuidando de todas as coisas. É ele que cuida, é ele que nos levantou, é ele que vai cuidar de todas as situações. Amém? Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia na presença de Deus, em nome de Jesus.